Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esta é a série As Bem-aventuranças e Suas Virtudes. Eu, Orson e Maruísa Baio de Limeira, estamos aqui conversando sobre as virtudes. É uma série, você está acompanhando pelo canal da Agenda Espírita Brasil. Bem-vindos. Maruísa, que satisfação, viu? Muito obrigado. Olá, Orson, mais uma vez, sempre uma alegria poder estar na sua companhia, ainda mais falando sobre Evangelho. Olá, você que nos acompanha, espero que esteja gostando do nosso propósito de trabalhar com as virtudes das bem-aventuranças. Graças a Deus, estamos aqui novamente. Que bom. E vamos direto ao assunto. Nós temos uma série, você poderá ver a playlist com os vídeos anteriores e acompanhar aqui a sequência. E a Maruísa vai apresentar hoje para nós a exortação à confiança. Felizes os que choram. Vamos falar sobre as traduções. Maruísa, deixo contigo a palavra aí, porque hoje vamos falar sobre isso. Exortação à confiança. Felizes os que choram. Certo. Essa é a segunda bem-aventurança. Mas para a gente se situar, quais os temas que já foram trabalhados? Nós já falamos sobre o jardim e o jardineiro, falamos sobre o significado de bem-aventuranças, e nos 2 vídeos anteriores, nós trabalhamos a primeira bem-aventurança, que é o bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, exaltando a humildade. Hoje nós vamos para a segunda bem-aventurança, que trata da confiança. Felizes os que choram. E como nós estamos fazendo, nós primeiros vamos falar sobre a questão das traduções, tomando como base o livro do professor Severino Celestino, O Sermão do Monte, que é professor de hebraico na Universidade Federal da Paraíba, lá em João Pessoa, tem um conhecimento aprofundado do tema, e ele nos diz o seguinte, que essa bem-aventurança teria sido dita por Jesus de uma maneira bem diferente daquela que a gente conhece. Jesus teria dito: avante os enlutados, porque eles serão consolados. Na tradução para o grego, do hebraico para o grego, a palavra enlutado foi trocada por aqueles que choram, que é do modo como nós conhecemos e encontramos no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso está em Mateus 5:3. E nos nossos estudos em relação a essa bem-aventurança, nós vamos dividir em 2 blocos. No primeiro vídeo, nós vamos falar somente dos bem-aventurados os que choram. E no segundo bloco, no segundo vídeo, nós vamos falar do serão consolados. Quer colocar alguma coisa, Orson? Eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores que é uma sequência de vídeos compactos. Nós não queremos fazer vídeos longos para não cansar. Então, a cada semana, sempre às segundas-feiras, aqui no canal da Agenda Espírita Brasil, estarão disponíveis esses episódios. E você vê a playlist completa no canal aqui que você está acompanhando da Agenda Espírita Brasil. Então, são vídeos curtos justamente para incentivar didaticamente que as pessoas possam acompanhar essa sequência. Nós temos vídeos anteriores e temos vídeos futuros, que serão exibidos toda semana, às segundas-feiras, às 10 horas. Isso. Então, vamos ver o que mais fala o professor Severino sobre a questão da tradução para o grego. Ele diz assim: apresenta algumas diferenças na sua tradução, a segunda bem-aventurança, sendo apresentada também como felizes os aflitos, porque serão consolados. Mas substituir chorar por aflitos, segundo o professor Severino, descaracteriza seu sentido original, ou seja, o que originalmente foi apresentado significa luto,
porque seria bem-avante os enlutados, dor pela morte de alguém. A tradução para o grego substituiu a palavra luto por chorar. E aqui é uma questão bastante delicada, Orson, porque quando Jesus disse avante os enlutados, nós precisamos nos lembrar da situação em que aquele povo vivia, a opressão que eles sofriam devido ao Império Romano, a crueldade do Império Romano. E não era necessário ter um fato verdadeiro para que, sobretudo, os homens, os jovens, fossem tirados de suas famílias e condenados às galeras romanas, trabalhando nos remos até a mais profunda exaustão, a doença e a morte. Então, quando isso acontecia, as famílias ficavam assim arrasadas, porque sabiam que nunca mais veriam os seus entes queridos. Então, os pais, às vezes, perdiam o braço forte do filho jovem, que ajudava na manutenção da casa, ou então a mulher perdia o marido para as galés romanas ou para qualquer outra forma de escravidão, e também ficava sozinha, sem o sustento e a companhia do seu esposo. Então, era muito comum isso na época. E trazia por isso que Jesus destacou essa questão dos enlutados. E, claro, todo aquele que sofre uma perda, não necessariamente pela morte de um ente querido, mas a perda da saúde, a perda do emprego, da subsistência, da mobilidade, várias perdas geram um sentimento de luto no nosso coração. E junto com o luto, a dor da perda, vem as lágrimas, certo? Realmente, Maruísa, essa questão das aflições, ela é muito ampla, né? A morte, a separação física, realmente não deixa de ser um fenômeno dolorido, apesar de ser um fenômeno biológico natural. Eu fiquei pensando, enquanto você comentava sobre a questão do luto, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec amplia essa questão das aflições. Ele inclui também a chamada perda de pessoas amadas, mas ele amplia isso para várias outras questões, né? Certo. Porque, veja bem, Orson, se Jesus tivesse falado, bem-aventurados os aflitos, lembrando que a língua aramaica na qual Jesus se expressava, ela era uma linguagem muito pobre de termos abstratos. Era necessário que ele apresentasse elementos concretos para passar os seus ensinamentos. Verdade. Então, não é? Então, por exemplo, como é que você define aflição? Todo mundo sente aflição, mas defina o que é aflição. Defina o que é angústia. A gente não consegue. Até porque, Maruísa, o grau de intensidade da aflição e da angústia é muito variável de pessoa para pessoa. Exatamente. E a mesma coisa, se ele tivesse falado, bem-aventurados os aflitos, aí o pessoal ia ficar um perguntando para o outro, o que significa aflito? Olha. O que significa? Então, agora, quando Jesus diz, avante os enlutados, os que tinham o coração oprimido, o peito oprimido, pela perda de alguém, ou pela perda da saúde, a perda da subsistência, e o coração fica realmente enlutado por esse tipo de dor, aí fica mais fácil compreender. Maruísa, você abre uma perspectiva fabulosa, porque o enlutado não se refere exclusivamente a luto por morte, né? Existem vários tipos de luto. Né? Exatamente. Toda perda é um tipo de luto. Isso. E deixa a gente com o coração oprimido. Isso. Certo? E leva a gente, muitas vezes, às lágrimas. Então, era para esse tipo de dor que Jesus estava se referindo. Apesar dessa dor, confiem, porque vocês serão consolados. Muito bonito, Maruísa. Muito bonito. Mas aí, Orson, como a gente é muito imediatista, a gente quer saber, eu vou ser consolado como? Quando? Mas isso vai ficar para o segundo vídeo,
certo? E também precisamos dizer uma coisa. Em algumas traduções a gente encontra bem-aventurados os aflitos, mas nem todo aflito é bem-aventurado, certo? Ah, isso precisa ser dito, isso precisa ser dito. Precisa ser dito. Tem aflitos e aflitos, certo? Mas vamos adiante. No livro chamado Companheiro, no capítulo 18, cujo título é Em Horas de Crise, o benfeitor Emmanuel nos diz o seguinte: se alguma provação te acolhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, tão bem-aventurados os que choram, mesmo chorando, confia em Deus, na certeza de que Deus amanhã nos concederá outro dia. Sempre a presença de Emmanuel com a sua capacidade e sabedoria, né? Isso, porque, Orson, certa vez, ouvindo uma palestra do Alberto Almeida, ele disse o seguinte: vocês já repararam que é proibido chorar? Quando você começa a chorar sinceramente por uma dor, as pessoas correm em buscar um lencinho para você enxugar as lágrimas, como que dizendo, enxuga as lágrimas e pare de chorar. Mas ele diz que não, que a gente deve deixar extravasar essa emoção, quando as lágrimas são sinceras, por uma dor sincera, porque elas fazem muito bem à alma. Então, Jesus não condenou as lágrimas. Jesus não mandou falar, engole o choro, como a gente fala, engole o choro. Jesus não condenou, mas ele nos convidou. Se a dor for tão grande que você chegue às lágrimas, você precisa aprender a confiar. Olha, mesmo chorando, confia em Deus, diz Emmanuel. Ô, Maruísa, você abriu outra perspectiva aí, né? Jesus não condena as lágrimas, e Não. quando ele diz bem-aventurado, né? As bem-aventuranças, todas elas, né? Bem-aventurado, principalmente esta, especialmente, ele está fortalecendo a pessoa que está aflita, mesmo chorando, né? Ele está também, ó, feliz você que chora, por exemplo. Exatamente, exatamente, que consegue extravasar o seu sentimento. Isso. E seja o motivo que for, mas como nós estamos falando da segunda bem-aventurança, então, para manter um pouco mais de fidelidade ao que Jesus disse, é preferível dizer bem-aventurados os que choram, ao invés de dizer bem-aventurados os aflitos, porque tem muita gente aflita que não chora. Existem os aflitos revoltados, né? E Exatamente. que não expressam sentimento, eles estão Exato. aflitos, mas dentro dessa aflição existe até ambição, existe revolta, existe Exatamente, desespero. sobretudo. Exatamente. Sobretudo. Por isso que a gente diz, nem todo aflito é bem-aventurado, certo, Orson? Muito bem lembrado isso, viu, Maruís? Vamos ver o que mais nós temos. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, que é o primeiro, porque Amélia Rodrigues também tem uma coleção, Sim. por Divaldo Franco, onde ela só trata de passagens do Evangelho, trazendo, às vezes, informações que não constam dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Por isso, essa coleção é riquíssima e altamente recomendável para quem gosta de estudar o Evangelho. E no capítulo 3 deste livro, Primícias do Reino, primícias significam os primeiros momentos, né? Olha o título do terceiro capítulo, O Excelso Canto. O que é o excelso canto? É o Sermão do Monte, que ela chama Jesus de o excelso cantor. Quando alguém chora, diz Amélia Rodrigues, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Chorar é buscar Deus. Olha que lindo isso. Lindo mesmo. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Alguém chorando está solicitando, aguardando. Portanto, aquele que chora está aguardando o quê?
consolação, ser consolado. E Jesus prometeu: felizes os que choram, porque vocês serão consolados. Vejamos aí a coerência dessa afirmação, né, que nos Uhum. faz, que nos sustenta, inclusive, Maruísa. Isso. Inclusive, Orson, Chico Xavier, com a sua simplicidade, ele dizia que na Terra nós estamos num processo contínuo de desidratação. Ou suamos por causa do trabalho de cada dia, ou chorando a lágrimas pela dor. Então, ou chorando ou suando pelo trabalho de cada dia, nós estamos no processo contínuo de desidratação, certo? E isso faz bem para a alma, segundo ele dizia. Né? Então, vamos lá. E, por fim, trabalhando primeiro sobre essa questão do bem-aventurados os que choram, nós temos no livro Ceifa de Luz, também de Emmanuel, mais uma lição, falando sobre a questão do bem-aventurados os que choram. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. É o que a gente não consegue, né, Orson? Que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Isso no capítulo 27, cujo título é Aflição e Tranquilidade. Maruísa, esta tela que está exposta aí agora, ela reúne quesitos que demonstram toda a grandeza de Jesus, né? Veja, a humildade da manjedoura, o serviço ao necessitado, a incompreensão dos seus contemporâneos, que todos nós enfrentamos também, né? A indiferença dos corações queridos e o testemunho em plena cruz da morte. Que coisa impressionante. Isso. E, assim, com mais essa leitura, nós estamos trabalhando a primeira parte, então, da segunda bem-aventurança. Então, ao invés de dizer bem-aventurados os aflitos, para ficar mais fiel ao que Jesus disse, avante os enlutados, é preferível que a gente diga bem-aventurados os que choram, porque está mais de acordo com aquilo que Jesus teria dito. E Jesus nunca proibiu as lágrimas. Mas ele pediu para que a gente confiasse, porque aqueles que choram, e a dor sempre está ligada a algum tipo de perda, não necessariamente pela desencarnação, pela morte de um ente querido, mas que a gente tivesse a certeza de que aquela dor seria consolada. E isso é que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Então, como você viu, esse episódio vai falar da exortação à confiança, traduções. E agora nós vamos para a próxima análise, que é a exortação da confiança como a virtude, não é isso, Maruísa? Isso. Mas vamos continuar ou vamos para o novo vídeo? Nós vamos para o novo vídeo. Aguardamos vocês na próxima semana com a continuidade desses estudos. Exatamente, porque esse problema do serão consolados é o que pega, certo, Orson? Exatamente. Vamos analisar. A gente já sabe o que é bem-aventurados os aflitos, já sabemos o que é bem-aventurados os que choram, porque todos choram, mas nem todo aflito é bem-aventurado. Então, vamos para a parte principal, que é o serão consolados, mas fica para a próxima semana, se Deus quiser. Aguardamos você. Até lá, um grande abraço.